acompanha aí Filipenses capítulo 1, texto da Escritura, para a nossa vida nessa noite. A partir do 12, diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Nós vamos orar. Eu quero pedir a você que após a oração, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu não tenho nada para falar de mim, eu só quero expor a Escritura. Então, se você não mantém o texto bíblico, se você não acompanha a explicação, e se você não cria com a explicação as aplicações que nós vamos buscar pela ação benfazeja e poderosa do Espírito, você pode perder muito. Por isso, mantenha a sua Bíblia aberta aí, após esta oração, para acompanhar a exposição dessa porção da palavra de Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Redentor, nosso Salvador, aquele que é definido por Paulo, escrevendo aos Colossenses, como a exata expressão do seu ser, como cantamos há pouco, meu Senhor. É por Ele, por seus méritos, por seu sacrifício vicário, substitutivo, por sua obra perfeita, única, por sua intercessão. Ele é o sumo sacerdote no teu altar, e Ele também é o nosso advogado, e que defende a nossa causa, nós que somos injustos, indignos, nada merecemos. É por Ele, Senhor, pelos méritos dEle, nosso Redentor, nosso sumo pastor, daquele que nos transportou das trevas para a tua bendita e maravilhosa luz. Nós que estávamos perdidos e fomos achados, nós que éramos cegos, mas agora vemos. Ó Senhor, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome, porque somos o que somos por tua graça, porque o Senhor resolveu na eternidade registrar o nosso nome no livro da vida, e na dispensação da plenitude do tempo,
o Senhor, por uma ação benfazeja, poderosa e iluminadora do Teu Espírito, aclarou os nossos olhos, nos deu consciência de pecados, e reconhecendo como pecadores que somos, Senhor, nós buscamos refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e é por Ele, por seu sacrifício, que nesta hora nós bendizemos a Ti por Tua palavra, santa e bendita, e Te pedimos, Senhor, que ela seja o objeto da nossa edificação e santificação, que ela seja também um instrumento Teu, para que aqueles que nos escutam nesta hora, pelas ondas da rádio, aqueles que nos acompanham através do nosso canal, que ainda não tiveram os olhos aclarados, que ainda não compreenderam a beleza, a sublimidade, a perfeição e a suficiência de Cristo, sejam despertados nos seus sentidos, Senhor, e busquem refúgio na cruz. Meu Senhor, que o Senhor faça isso para a Tua glória mesmo, para o Teu louvor e para a Tua honra. Nós também, meu Senhor, Te louvamos, porque por Tua providência, por ações ordinárias e extraordinárias, o Senhor tem nos sustentado nesse tempo de isolamento e pandemia. De forma especial, meu Senhor, nós bendizemos a Ti, por aqueles Teus filhos vinculados a esta igreja, que têm preservado a fidelidade, que têm devolvido seus dízimos, que têm ofertado voluntariamente para a preservação da nossa previsão orçamentária. Senhor, nós temos sido visitados providencialmente por Ti, meu Deus, e por isso nós louvamos o Teu nome, bendizemos o Teu nome e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, enxergar a vida e o mundo sob a ótica das Escrituras, ter as lentes que nos permitam compreender as ocorrências a partir da soberania de Deus, compreender que efetivamente todas as coisas cumprem um propósito da parte do Senhor, é de fundamental importância, sobretudo quando nós enfrentamos as dificuldades que a vida nos oferece. E compreender, então, o mundo sob a ótica de Deus é, de fato, entender que mesmo aquelas coisas mais vis, aquelas que saltam aos nossos olhos, que trazem dificuldades para a nossa própria compreensão e que colidem frontalmente com os nossos interesses e agendas, cumprem também um propósito bem definido da parte de Deus. Meus queridos, isto é verdade na leitura desta passagem da Santa Escritura. A carta que Paulo produziu aos Filipenses, ela foi objeto da sua pena inspirada por volta do ano 61, quando Paulo estava preso em Roma. É importante compreendermos que esta carta teve da parte do apóstolo alguns propósitos. O primeiro propósito foi de expressar por escrito a sua gratidão aos filipenses. O segundo, de prover orientação espiritual àquela igreja incipiente. Terceiro, transbordar a mente e o coração dos irmãos com o espírito de alegria. E é interessante porque, debruçados sobre esta pequena carta, nós vamos perceber que Paulo repete por 16 vezes esse termo alegria. Nós compreendemos que, de fato, as lentes pelas quais o apóstolo enxergava o mundo eram, de fato, as lentes da Santa Escritura. Paulo compreendia absolutamente, perfeitamente, a soberania de Deus sobre todas as coisas. É assim que, mesmo em meio às dificuldades que ele está enfrentando, no momento da produção dessa literatura, ele permanece com seu coração aquecido, ele permanece motivado com aquilo que Deus estava fazendo em meio às suas algemas. Voltado para a passagem lida, você perceberá comigo isto nos versos do 12 ao 14 de Filipenses capítulo 1, quando Paulo disse: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram
tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. É importante, meus queridos, de posse dessa informação do versículo 12, compreendermos o que é que estava acontecendo com o apóstolo Paulo no momento em que ele está produzindo essa carta. E para que você compreenda efetivamente quais eram as ocorrências daquele momento na vida do apóstolo, é necessário, na utilização da chamada analogia da Escritura, apelarmos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, e a partir do versículo 16, nós teremos então uma definição do que é que Paulo está enfrentando. Veja, Atos capítulo 28, a partir do versículo 16 e até o versículo 20, a Escritura diz: uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar a minha nação. Foi por isto que vos chamei para vos ver falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Perceba então que o apóstolo Paulo, ele está preso em Roma quando produz esse escrito, exatamente por causa da sua fidelidade a Cristo. Como o maior missionário que a igreja cristã já conheceu, o apóstolo estava cumprindo o seu chamado, pregando o evangelho aos gentios, quando foi recolhido pelos judeus, e apela então para César, e ele vai parar no tribunal em Roma, e é ali naquela condição em que ele está encarcerado, tendo um soldado ao seu lado 24 horas, que ele escreve a carta aos Filipenses, afirmando que ele quer dar consciência àqueles irmãos de que aquelas coisas que estavam lhe acontecendo estavam antes contribuindo para o progresso do Evangelho. Então, nos versos 13 e 14 desta passagem, Paulo passa a falar detidamente da forma pela qual o Evangelho estava progredindo. Verso 13 e também o 14, a Escritura diz, Filipenses 1, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus queridos, o apóstolo aponta 2 razões pelas quais ele justifica que, de fato, mesmo estando preso, diga-se de passagem, injustamente, não havia nenhum crime que o apóstolo tivesse cometido, o evangelho de Cristo estava prosperando. E ele apresenta aqui 2 razões que nós podemos definir como uma razão externa e uma razão interna do avanço e da pregação do evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Quando falamos que o apóstolo aborda exatamente essa razão externa, nós consideramos que enquanto estava preso em Roma e assessorado 24 horas por soldados que revezavam no seu turno, Paulo estava a orar, Paulo estava a ler os escritos do Antigo Testamento e produzir aquilo que nós temos como escritura neotestamentária. Então, a proporção que os soldados se revezavam, a proporção que os soldados, eles cumpriam aquela agenda do Império Romano, de cuidar do apóstolo, de mantê-lo encarcerado, eles ouviam o Evangelho, eles ouviam a manifestação daquilo que Cristo havia feito na vida daquele homem. E é por isso, meus queridos irmãos, que o apóstolo afirma que antes da prisão se tornar um impedimento, ela se tornou uma forma de contribuição para que o Evangelho de Cristo fosse anunciado também àqueles que ainda não haviam ouvido falar do Senhor Jesus. E o que me chama a atenção aqui, meus irmãos,
é exatamente a forma como Deus usa em meio às nossas vicissitudes e dificuldades. Eu fico pensando que a proporção que os soldados, eles se revezavam ali nos turnos para guardar o apóstolo Paulo, eles não somente ouviam aquilo que Paulo estava anunciando, a sua própria experiência de conversão e de novo nascimento, mas eles compartilhavam entre eles, e aqueles homens também levavam para suas casas a mensagem do Evangelho da Graça. Meus queridos, efetivamente, Paulo estava encarcerado. Efetivamente, aos olhos humanos, aquilo poderia, inclusive, parecer alguma coisa que traria impedimento para o avanço da mensagem da salvação. Contudo, é a partir da prisão de Paulo em Roma que o Evangelho é também pregado aos gentios. Mas ele apresenta uma outra razão pela qual ele compreende que as suas cadeias estavam contribuindo para o progresso do Evangelho. A primeira razão é a razão externa, ou seja, os soldados não somente ouviam, mas compartilhavam entre eles e levavam também para suas famílias. Mas o apóstolo ainda fala de que a maioria dos irmãos, verso 14 de Filipenses 1, proclamam a Cristo. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Meus queridos, é interessante nós, voltados para esta passagem, percebermos como aquelas coisas mais vis, que são conflitantes, que colidem frontalmente com os nossos interesses, são usadas também pelo Senhor para que Ele seja glorificado. Eu fico pensando que até esse momento, a igreja em Roma, que foi fundada majoritariamente por judeus, agora impactada também pela proclamação do Evangelho aos gentios, ela tem o seu coração aquecido e de amor pela causa do Evangelho. Os irmãos, estimulados e motivados pela própria prisão do apóstolo Paulo, ainda que injusta, eles passam a proclamar a verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, de fato, a Escritura nos mostra de uma forma muito clara que não são as dificuldades, que não são as colisões com os nossos interesses que impedem o avanço do nosso crescimento espiritual e a proclamação do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Há algumas experiências de relatos do passado que nos mostra que quanto mais os crentes eles eram perseguidos, quanto mais eles eram hostilizados, mais eles criavam uma relação de afeto e de afinidade com o Senhor, que providencialmente os visitava. Nós olhamos para a Escritura no Antigo Testamento e percebemos isso, por exemplo, na história da narrativa do Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, na experiência de José. José, enquanto alguém que foi traído pelos seus irmãos e vendido para o Egito, teria todas as prerrogativas para compreender que Deus havia perdido o controle da vida dele. Mas, meus queridos, a narrativa do Gênesis, a partir do capítulo 37 e até o capítulo de número 50, vai nos mostrar que José, no Egito, tornou-se o segundo maior, exatamente por sua fidelidade a Deus. E ele foi usado poderosamente pelo Senhor, inclusive quando esteve encarcerado. É importante que se pense que nós olhamos para a Escritura e percebemos também essa experiência na vida de Jó. Enquanto que os seus interesses foram interrompidos, enquanto que a sua condição de bem-estar culminou ruindo, diante de todas aquelas tragédias, na narrativa do livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, o que nós percebemos é que a partir do momento que ele passa a sofrer, que ele passa a conviver com as suas dificuldades, ele passa a se aproximar mais e mais do Senhor, compreendendo que Deus queria usar o seu sofrimento para que ele fosse glorificado. Meus queridos, é assim também na experiência de alguns meninos em Babilônia. Refiro-me a Daniel e seus amigos, que posteriormente adultos
foram lançados em uma condição vil. Nós olhamos para a experiência de Daniel e percebemos que é na cova que o Senhor se revela a ele. Olhamos para a experiência dos seus amigos e percebemos que é na fornalha que o Senhor está com eles. Então, nessa experiência do apóstolo Paulo aqui, revelada na sua cadeia, quando está preso em Roma, ele está afirmando que antes daquela prisão se tornar um impedimento, uma dificuldade para que o evangelho fosse pregado, ele disse que antes de que isso acontecesse, a Escritura nos mostra, versos 13 e 14, isso culminou contribuindo para que a mensagem da graça fosse proclamada não somente aos gentios, através dos soldados, mas também pela igreja que tem o seu coração aquecido e fica motivada em pregar o evangelho a todas as pessoas. Meus queridos, de fato, nós olhamos para a história e percebemos o quanto isso é verdadeiro na experiência de crentes autênticos que compreenderam a providência de Deus e a soberania de Deus. No movimento da Reforma Protestante, no século XVI, quando Martinho Lutero, ele foge da fúria da igreja de Roma, que está buscando lhe prender, exatamente por causa daquela atitude que é definida como uma atitude subversiva, ele recolhido e preservado pela condição da fúria da igreja romana, durante 1 ano, ele traduz do latim a Bíblia para a língua alemã no Novo Testamento. Então, o que nós percebemos aqui, não somente nessas experiências do Antigo Testamento, nessa experiência do apóstolo Paulo no Novo Testamento, mas na experiência de Martinho Lutero, nesse período de reclusão, é que o crente, quando está sendo perseguido, quando está sendo hostilizado, e ele compreende a soberania de Deus, a providência de Deus, e sabe que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ele se torna mais produtivo. E a narrativa de Filipenses, agora, a partir do versículo 15 e até o versículo de número 18, vai nos apresentar exatamente, num segundo momento, a proclamação do Evangelho como algo de mais sublime e importante que Paulo tinha como agenda e como prioridade para a sua vida. Filipenses 1, a partir do versículo 15 e até o versículo de número 18, diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. O que nós percebemos aqui nesta segunda sessão de Filipenses, capítulo de número 1, verso do 15 até o 18, é que a proporção que Paulo está recluso, a proporção que os irmãos tomam conhecimento daquela prisão, diga-se de passagem, injusta, eles passam a pregar o Evangelho. O problema aqui, e Paulo nos apresenta isto, é exatamente a motivação, porque ele afirma no versículo 15 que alguns estavam proclamando a Cristo por inveja, outros por porfia, outros, contudo, estavam fazendo de boa vontade. Então ele disse que esses por amor, e ele está se referindo àqueles que faziam por boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então ele vai dizer, aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. O que nós percebemos aqui é que a informação que chegou à igreja de que Paulo estava preso, dividiu o grupo. Enquanto que haviam irmãos que efetivamente compreenderam o papel vocacional e missionário de Paulo,
e sabiam efetivamente que ele havia sido incumbido pelo Senhor de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho da graça aos gentios, e esses irmãos estavam motivados em pregar de forma sincera, com um coração devotado, a partir de uma relação de piedade e de temor a Deus. Havia um grupo menor na igreja que estava pregando o Evangelho de maneira insincera. Paulo chega a afirmar que eles pregavam o Evangelho por discórdia e que eles estavam suscitando tribulação às cadeias de Paulo. Meus queridos, o que me chama a atenção aqui nessa passagem é que essa patologia espiritual tão comum nos nossos dias é algo muito antigo. E o que Paulo está dizendo aqui é que haviam pessoas no seio da igreja que estavam pregando o Evangelho, buscando honra, prestígio e visibilidade. Meus queridos, isso de fato é alguma coisa que nos afeta, pensar que há pessoas que estão interessadas em pregar o Evangelho por outro interesse que não seja o interesse de proclamar a glória de Cristo. Isso de fato é algo que nos entristece, pensar que ainda hoje há pessoas que estão buscando visibilidade e estão pregando o Evangelho não para anunciar a Cristo, não para fazer Cristo conhecido, não para que Cristo se manifeste libertando as pessoas dos seus cativeiros, não para que Cristo, sendo anunciado, possa resgatar aqueles que estão vivendo em trevas, mas para que tenham visibilidade. Isso de fato nos traz muita tristeza. Mas o que me chama a atenção é que, independentemente da motivação, e é sempre bom que o público não saiba das motivações, Paulo afirma que o que importava era que Cristo estava sendo anunciado. É importante, então, compreendermos que, não obstante as motivações, que nem sempre são as melhores, o que Paulo leva em consideração aqui é a fidelidade quando a mensagem está sendo anunciada. E é importante que você compreenda isso, sobretudo nessa pergunta com a resposta, no verso 18, capítulo 1. Ele diz: todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Preciso, antes de passar para a terceira seção da passagem, explicar para você que a mensagem do Evangelho que aquelas pessoas estavam pregando, algumas de forma insincera, por inveja, por porfia, aqueles que estavam pregando o Evangelho de forma piedosa, que tinham de fato o compromisso cristão de anunciar as boas novas do Evangelho, essa mensagem não foi negociada. Quando Paulo afirma que uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, ele está afirmando que a mensagem da redenção, a essência do Evangelho da graça, estava sendo anunciada, estava sendo pregada. Ou seja, esta passagem não pode justificar o híbrido Evangelho que tem sido pregado pela igreja brasileira nesses dias. Meus queridos, teologia da prosperidade não é Evangelho. Meus queridos, o coach não é Evangelho. Meus queridos, mensagem de autoajuda não é Evangelho. A essência do Evangelho se manifesta no sacrifício único, perfeito e suficiente de Cristo, que o pecador precisa abraçar e, arrependido dos seus pecados, crer nesse sacrifício como suficiente para a sua salvação. Então é objetivamente isso que Paulo está afirmando aqui. Ele não está referendando evangelho híbrido nenhum. Ele não está referendando absolutamente nada que não seja a essência, a verdade da mensagem da graça que estava sendo proclamada por aqueles irmãos. E é importante que se diga isso, porque Paulo então segue
E agora, a partir do versículo 19 e também o versículo 20, ele passa a falar de uma condição de esperança que toma o seu coração. Perceba comigo, Filipenses 1, verso 19, diz assim: porque eu estou certo de que é isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Meus queridos irmãos, é interessante como a esperança, ela reside no coração do apóstolo, mesmo naquela condição que ele está. É interessante como, dobrado sobre esta passagem, nós percebemos que não são as dificuldades, as cadeias, as injustiças que Paulo está enfrentando, decorrentes daquela prisão, que tiraram a motivação e a esperança do apóstolo. E me chama a atenção aqui, sobretudo no versículo 19, a certeza que há no coração de Paulo, que reside em duas coisas. Ele tem uma certeza de que ele receberia de Deus a libertação. Primeiro, ele remete à soberania de Deus e tem compreensão da providência de Deus, de que Deus ainda tem muito a fazer através da vida dele. Segundo, ele entende o valor, a importância da súplica e da oração da igreja, que toma conhecimento de que ele está preso e passa a orar, a interceder para que Deus o liberte, para que a mensagem continue sendo proclamada. E Paulo usa uma expressão aqui no final do verso 19, esta palavra libertação, cujo termo no original é soteria, de onde vem a palavra soteriologia, que tem aquela relação com esse recorte da teologia sistemática, a doutrina da soteriologia, ou que trabalha as questões inerentes à salvação. E a ideia aqui de soteria ou de libertação tem uma relação com o bem-estar, e indica que tudo quanto o apóstolo estava vivendo naquele momento era o melhor para ele, não somente naquele tempo, mas ia remetê-lo a uma eternidade feliz. Meus queridos, de fato, em meio àquelas dificuldades que o apóstolo está enfrentando, ele não perde a esperança. E é assim que no versículo de número 20, ele vai declarar a sua condição de experiência que ele já havia vivido com Cristo. E é importante então percebermos o quanto ele tem certeza de que Cristo seria glorificado em sua vida, no seu sofrimento, como ele diz, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. A ideia de corpo aqui no versículo 20, quando o apóstolo fala que Cristo será engrandecido no seu corpo, traz uma relação de conceito da personalidade ou do caráter cristão de Paulo. Ele está afirmando que pelo seu testemunho cristão, que por sua experiência com Deus, por tudo quanto ele já havia vivido e experimentado do Senhor, Cristo também, naquela condição em que ele estava vivendo, ele seria exaltado e glorificado. Meus irmãos, o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha de Deus não era apenas um conhecimento conceitual. Paulo já havia vivido muitas experiências em suas diversas viagens missionárias. Ele tinha sido visitado pelo Senhor de forma providente, de tal forma que foi sustentado em todas as viagens e em todos os seus enfrentamentos. Ele não conhecia Deus apenas pela teologia, pelo conhecimento intelectual, pela capacidade que tinha como judeu, que conhecia o Antigo Testamento, mas o seu conhecimento era experimental, ele de fato havia experimentado de Deus. É exatamente nisso que reside esta consciência de que ele receberia a libertação, ou seja, de que ele provaria desse bem-estar
que indica objetivamente tudo quanto Paulo estava vivendo, ou seja, ele não desconsidera as dificuldades, os enfrentamentos daquele momento da sua vida, mas ele considera que aquelas dificuldades que ele estava vivendo seriam os meios pelos quais Deus seria exaltado e glorificado na sua vida. Meus irmãos, nós precisamos de aprender com o apóstolo. Às vezes, a nossa relação com o sagrado, ela é muito resumida, reduzida a conceitos apenas. Às vezes esboçamos conhecimento não somente de uma boa teologia, mas da própria história da igreja e das missões, e temos sempre respostas prontas para aquelas pessoas que nos procuram e nos questionam acerca de alguma coisa. Mas nem sempre temos respostas prontas e objetivas quando o sofrimento visita a nossa vida e a nossa casa. Paulo não somente tinha um conhecimento teórico, ele tinha uma boa ortodoxia, mas o apóstolo Paulo também desfrutava de um conhecimento experimental, ou seja, ele combinava ortodoxia com ortopraxia. E é exatamente isso que nós precisamos nesses dias para impactar a sociedade. Vida com Deus, submissão à vontade de Deus, confiança na providência de Deus. E Paulo revela isso agora, falando a partir do versículo 21 e até o versículo 24, acerca da sua consciência vocacional. Veja comigo, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 21 e até o verso 24, a Escritura diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sou eu, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, nós precisamos de compreender aqui o que é que há na mente do apóstolo quando ele faz essas declarações. É possível que alguém possa pensar que Paulo havia perdido o interesse de viver. É possível que em uma abordagem, talvez psicológica, alguém possa pensar até que passou na mente do apóstolo Paulo o dar cabo da vida. Meus queridos, de fato não é isso que o texto nos ensina. A experiência que o apóstolo tinha com Deus e a sua condição de consciência de que o crente ao partir está num lugar incomparavelmente melhor, numa condição infinitamente melhor, é que fez com que ele fizesse aqui essa declaração. É importante nós pensarmos que há na mente do apóstolo aqui algumas coisas que nós devemos pontuar. Primeiro, quando o apóstolo fala sobre a sua consciência vocacional, ele leva em consideração de que tudo quanto Deus havia lhe dado para fazer, ele havia feito de forma excelente. Há aqui uma sensação de dever cumprido. E se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, esse para mim é um dos textos mais sublimes, mais maravilhosos da Escritura. Você vai perceber o próprio Paulo afirmando e discorrendo sobre a sua condição de dependência de Deus e da sua vinculação a Ele e consciência vocacional. Atos capítulo 20, verso 24 diz: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Então a primeira coisa que você deve compreender aqui em Filipenses capítulo 1, versos 21 até o 24, é que Paulo tem uma consciência de dever cumprido. Afinal, ele, após o seu chamado, havia doado, dedicado integralmente, completamente a sua vida para o serviço do reino. Mas há um outro aspecto aqui, meu querido irmão, que nós devemos destacar,
é que há também da parte do apóstolo a certeza de que para o cristão a partida será sempre melhor do que a chegada. Meus queridos, Paulo não está nem um pouco preocupado com a sua vida. Paulo não está nem um pouco preocupado se ele vai partir para a eternidade naquele momento ou se ele vai permanecer. Ele tem consciência de que permanecendo, ele vai continuar pregando o evangelho aos gentios. Contudo, meus irmãos, ele sabe absolutamente, ele está permeado de uma certeza no seu coração, de que partindo, ele estará para sempre com o Senhor. E de fato isso é verdade, meu querido irmão e amigo, quando nós lemos a poesia dos Hebreus, o livro do Eclesiastes, capítulo 4, versos do 1 até o 3, a Escritura vai nos mostrar isso, o quanto ela é verdadeira. Eclesiastes, capítulo 4, versos do 1 até o 3, diz assim: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse, vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Perceba então que nesta passagem de Filipenses, capítulo 1, versos 21 e 22, e também o versículo 23, nós temos, primeiro, a consciência do dever cumprido sendo manifestado pelo apóstolo. Segundo, a certeza de que para o cristão a partida será sempre melhor do que a chegada. Paulo considera que nesse mundo nós enfrentamos tribulações. Paulo considera que nesse mundo o estado de felicidade tão almejado jamais será perfeito. E ele sabe sim que na eternidade ele desfrutará de uma condição de perfeição que lhe dará a ele a condição de saber o que de fato o primeiro casal experimentou no jardim, no pacto das obras. Meus irmãos, mas há outra coisa aqui que nós devemos destacar. O apóstolo está consciente de que essa coisa da chegada no céu, da partida para a glória celestial, o remeteria a uma condição de felicidade perfeita. E é interessante quando nós olhamos a Escritura e percebemos isso na literatura joanina, porque João, o apóstolo, no livro do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13, vai tratar exatamente sobre isso. Veja, Apocalipse capítulo 14, versículo 13, a Escritura diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Obviamente que João, na consciência do seu novo nascimento, da sua vinculação a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, estava muito consciente de que a eternidade feliz, essa condição de perfeição, de felicidade, tão almejada pela humanidade, ela é definida aqui. E é isso que a Escritura nos ensina, e é isso que João, o apóstolo, no livro do Apocalipse, quer nos comunicar. Quando ele diz que são bem-aventurados ou felizes os mortos que morrem desde agora no Senhor, ele está remontando a necessidade que o ser humano tem de vincular-se a Deus por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Então, como Paulo já havia entregado a sua vida a Cristo, como ele já havia se arrependido dos seus pecados, como para ele Cristo era tudo, o seu sacrifício era perfeito, suficiente, substitutivo, ele estava certo que partindo, ele estaria com o Senhor para sempre.
Então é importante, meus queridos irmãos, compreendermos esse estado da alma redimida na presença do Cordeiro. O que a teologia define como estado intermediário da alma é que vai promover o descanso dos labores dessa vida. E Paulo está consciente disso, e é exatamente por isso que ele está dizendo para aqueles irmãos, afirmando aqui em Filipenses capítulo 1, verso de número 23, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Perceba que o apóstolo faz uma comparação entre o aqui e o lá, a ideia do céu. Aqui, uma residência temporária ou um mero acampamento, lá, uma habitação permanente. Aqui, um misto de sofrimento e alegria, lá, alegria sem sombra de sofrimento. Aqui, sofrimento por pouco tempo, lá, alegria eterna. Aqui está ausente do Senhor, lá, habitar para sempre com o Senhor. Aqui a luta constante, lá a festa perene. Aqui o domínio do pecado, lá o domínio de total libertação do pecado e a santidade positiva. Paulo está com a sua mente recheada dessas informações. É por isso então que ele diz, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Pergunta que eu lhe faço é se você já recebeu a Cristo como seu Salvador suficiente. Se você, como Paulo, não obstante a condição que nós vivemos, e tantas aflições e sofrimentos em decorrente da pandemia e do isolamento, e a possibilidade iminente de partirmos a qualquer momento para a eternidade, em decorrência da Covid-19, o que eu quero perguntar para você, e você precisa responder para você mesmo, é se você já está preparado para a eternidade. Meus queridos, essa declaração do apóstolo aqui é uma declaração de alguém que de fato teve uma experiência profunda com Deus. Essa declaração do apóstolo aqui é uma declaração que nos chama a atenção, não somente pela capacidade cognitiva, intelectual e religiosa que esse homem tinha, mas como ele estava, de alguma forma, isento de qualquer coisa que pudesse lhe prender aqui. E o que ele declara aqui nos chama a atenção, sobretudo porque ele vai continuar pautado na sua agenda de missões e na sua consciência de vocação, pois Filipenses capítulo 1, verso 24 diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. 25 e 26, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Meus queridos, o apóstolo então encerra esta porção da carta aos Filipenses de uma maneira vibrante e exuberante. Ele continua pautado naquela agenda de alguém que recebeu de Deus um chamado. Ele está certo de que mesmo preso, mesmo caluniado, mesmo injustiçado, mesmo perseguido por um grupo daqueles irmãos da igreja que estavam pregando o evangelho de forma insincera, por discórdia, ele está certo, meus irmãos, que de fato ele deveria permanecer para continuar pregando o evangelho a todas as pessoas. Meus queridos, essa ideia de vocação, segundo a reforma protestante do século XVI, não está resumida apenas à vocação religiosa. É importante pensarmos na vocação do ponto de vista macro.
É importante pensarmos que cada cristão, que cada irmão que toma assento nos bancos da igreja e que exerce uma atividade profissional em qualquer área que for, essa pessoa foi vocacionada para aquele serviço e deve considerar que o seu serviço deve ser um meio pelo qual Cristo deve ser glorificado. Daí, aquela conversa entre um jovem que procurou o reformador Martinho Lutero por ocasião da reforma protestante do século XVI, empolgado com tudo quanto havia sido feito pelo reformador. E ele se aproximou do reformador e disse: Lutero, o que é que eu devo fazer melhor para servir a Deus, para que Deus seja glorificado e exaltado na minha vida? Lutero então perguntou para aquele rapaz: o que é que você faz? Ele disse: eu sou sapateiro. Então Lutero disse: faz o melhor sapato e vende com o preço justo, e assim você promoverá a glória de Deus. Meus queridos, nós precisamos de pessoas vocacionadas como Paulo, em todos os ambientes da sociedade. Você que é professor ou professora, você que é engenheiro, você que trabalha em uma fábrica, você que está vivendo agora nesse período de pandemia em um serviço alternativo porque você perdeu o seu trabalho, olha, Deus quer ser glorificado na sua vida como Ele foi na vida do apóstolo Paulo. O Senhor tem nos dado inúmeras oportunidades para que Cristo seja anunciado, para que Ele seja pregado não apenas pela verbalização, pelos conceitos todos que sabemos, mas com a nossa vida. E Paulo então conclui a mensagem, dizendo que ele quer ficar, ele quer permanecer para o progresso, para o crescimento daqueles irmãos. E o objetivo de Paulo era que a igreja, ela progredisse, crescesse no amor. O objetivo de Paulo é que a igreja progredisse, crescesse no conhecimento de Deus. O objetivo do apóstolo Paulo era permanecer para que a igreja crescesse na obediência a Deus e à sua liderança, a liderança da comunidade pactual. Então eu quero concluir a mensagem nessa noite, considerando um pouco daquilo que falamos no início, quando dissemos que enxergar o mundo com as lentes da Escritura faz muita diferença. Isso de fato é verdade, meu querido irmão e amigo, porque quando nós enxergamos o mundo com as lentes das Escrituras, quando nós compreendemos que há um Deus que está assentado em um alto e sublime trono e governa sobre tudo e todos, que Ele é bondoso, amoroso, misericordioso, fiel e providente, não há nenhum sofrimento que possa nos tirar da sua presença. Antes, todo sofrimento que possa vir sobre a nossa vida será um meio pelo qual Cristo será exaltado e glorificado. A Ele, pois, seja a glória hoje e eternamente. Amém. Nós vamos orar e impetrar a bênção dos apóstolos. Eu quero convidar você que ouviu a mensagem do Evangelho da Graça, você que tem um chamado, que está já há muito tempo na igreja, quem sabe com o seu coração mórbido, indiferente, apático, e você quer assumir o seu compromisso como missionário, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua igreja. Peça a Deus agora para que Ele faça essa obra na sua vida, no seu coração. Mas talvez você tenha ouvido a mensagem e quem sabe ainda não confessou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Quem sabe você tem até medo da morte. Eu quero dizer para você que para todo medo, o remédio é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, confesse a Ele agora, aí onde você está, arrependa-se dos seus pecados, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos orar, encerrando o culto nessa noite. Meu Senhor, em nome de Jesus, teu bendito e amado Filho, nosso Salvador, Supremo Pastor, nosso Redentor, amado da nossa alma, nosso sacerdote, advogado,
melhor amigo, por Ele, por seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente, movidos por Tua graça, que é o favor que nós não merecemos, que nos achegamos a Ti nesta hora, meu Senhor, para Te bem dizer, porque assim como o Senhor vocacionou e capacitou o apóstolo Paulo no passado, para testemunhar o evangelho da graça aos gentios, assim também no decurso da história, o Senhor tem levantado homens e mulheres que têm pregado o evangelho a todas as pessoas, que o Senhor possa aquecer-lhes o coração, de forma especial aquelas pessoas que se encontram abatidas, desanimadas, que sejam reavivadas poderosamente nessa noite, meu Senhor, que sejam despertadas em seu sentido e que de fato assumam ou reassumam o compromisso de viver para a Tua glória. Meu Deus, nós queremos também, meu Senhor, colocar a vida dessa pessoa que nos escuta através das ondas da Rádio 98, do aplicativo, através da nossa plataforma no YouTube, do nosso canal, e que ainda não tem uma aliança contigo, e que deseja nesta hora entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Meu Deus, que o Senhor faça aquilo que nenhum homem pode fazer. Que o Senhor dê consciência de pecados a essa pessoa, para que arrependida da sua condição vil, busque refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, dá-nos uma semana na Tua paz e guarde-nos, meu Senhor, por Teu eterno poder, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso muito bondoso Pai, o poder, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre vós repouse. Assim vos abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.